Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 9 de julho, dia de Santa Paulina, sexta-feira. Santa Paulina viveu 76 anos de vida com simplicidade e sua caridade para com os pobres e principalmente os doentes a levou à santidade. Como ser humano também enfrentou dificuldades e buscava no sacrário a força necessária para vencê-las. Nas coisas rotineiras dos afazeres diários estavam presentes seu zelo e sua simplicidade. Quem está em sintonia com Deus compreende a grandeza das coisas pequenas. Que Santa Paulina interceda a Deus por nós, ela que é considerada a primeira santa brasileira. O Evangelho, continuamos refletindo aí sobre o capítulo 10 de Mateus. Lembremos que o capítulo 10 de Mateus é o capítulo do envio dos discípulos. Hoje refletindo sobre os versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Para entender um pouquinho o texto de hoje, devemos compreender o período histórico em que ele foi escrito. O Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 85. E o que aconteceu nesse período, padre? Os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus e pelos romanos. No ano 85, os fariseus, que se tornaram os rabinos depois da destruição do templo em Jerusalém e da grande dispersão dos judeus, eles vão formular um edito chamado Edito de Jânia, no qual contém 12 bênçãos e 12 maldições. Uma das maldições se refere aos seguidores do Nazareno, os cristãos. E eles são expulsos através dessa maldição das sinagogas. Até então, cristãos, judeus, que se converteram ao cristianismo, e judeus conviviam no mesmo ambiente, a sinagoga. Então eles participavam da mesma reunião. Quando vinha algum texto de Isaías ou algum texto em que eles interpretavam aquilo como a vinda de Jesus, os cristãos acabavam se defrontando com os judeus, dizendo: olha aqui, esse texto elucida muito bem Jesus de Nazaré, que vós crucificastes, Então, durante 55 anos, judeus e cristãos vão conviver nas sinagogas. Com este edito no ano de 85, não. Os cristãos são expulsos das sinagogas. E aí entra algo interessante. Até então, os cristãos eram perseguidos pelos romanos, mas perseguições pontuais. Os judeus iam lá, envenenavam as autoridades romanas e elas perseguiam os cristãos. Quando os judeus expulsam os cristãos das sinagogas, aí sim haverá uma grande perseguição pelos romanos com relação aos cristãos. Por quê, padre? Pelo seguinte fato: quando os romanos invadiam um povo,
eles absorviam a religião daquele povo como religião do império. Por exemplo, quando eles invadiram a Judéia, eles pegaram o judaísmo e transformaram o judaísmo como religião do império. Só que Roma não permitia que se criasse outra religião, além daquela que já existia. Até então, quando cristãos e judeus conviviam nas sinagogas, Roma via os cristãos como uma ramificação do judaísmo. Quando os judeus expulsam os cristãos das sinagogas, eles percebem que o cristianismo é uma nova religião. Aí eles começam a perseguir efetivamente os cristãos. Portanto, a partir do ano 85, os cristãos serão perseguidos pelos romanos, de maneira mais efusiva, e pelos judeus, que vão acabar denunciando os cristãos para os romanos. É nesse contexto de perseguição que nasce este capítulo do Evangelho de Mateus, que deixa bem claro: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E haverá divisão das famílias. Porque veja bem, quando o cristianismo começa a se divulgar no Império Romano, alguns da família se convertem, outros não, continuam sendo pagãos, ou outros continuam até mesmo sendo judeus. E isso causa problemas, divisões dentro das famílias. E faz com que muitas vezes os próprios familiares denunciem os cristãos. E tudo isso é nos apresentado no texto de hoje. Então Jesus prepara os discípulos para este momento complicado. E ele diz o seguinte: quem perseverar até o fim será salvo. Pode até morrer nesse mundo, mas ganhará a vida eterna, porque estará morrendo por causa do Evangelho, por causa da palavra. Então a palavra de Jesus acaba se tornando causa de divisão. Por quê? Porque vai fazer com que pessoas que não aceitem o cristianismo entrem em conflito com aqueles que aceitam. Outro aspecto que podemos destacar: Jesus diz o seguinte para os discípulos: sede espertos como as serpentes, mas mansos como as pombas. Ou seja, o cristão não pode ser tolo e ingênuo. Não pode. Principalmente nos dias de hoje. Porque faz com que o cristão que seja ingênuo se torne massa de manobra de gente mal intencionada. Seja de políticos que arrogam para si o título de cristãos. Então o cristão, opa, ele é cristão, então eu vou seguir ele, vou fazer tudo aquilo que ele fala. Ou então até mesmo de religiosos, que muitas vezes utilizam o nome de Deus para benefício próprio, usando a máscara, a roupagem de cristãos. Portanto, o cristão ele deve entender que a linha de pensamento dele deve ser o Evangelho. O que o Evangelho fala? O Evangelho nos manda amar e viver a verdade. Ora, esse será o meu parâmetro para julgamento, para identificar se tais políticos realmente são cristãos, se vivem o Evangelho, e se tais líderes religiosos realmente vivem a verdade do Evangelho e vivem o mandamento do amor. Cristão que manda odiar, cristão que manda matar, não está de acordo com o Evangelho. Portanto, não é cristão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não se deixem iludir. É muito bonito, eu vejo por aí muitas vezes discursos bonitos, Deus, pátria, família. Cuidado. Cuidado para não serem ludibriados por falsos cristãos que dizem viver o Evangelho, mas na verdade não vivem. E isso em todos os segmentos da sociedade. Estou dizendo tanto de pessoas que vivem na sua função civil, quanto de líderes religiosos também, que muitas vezes se utilizam do Evangelho para enriquecer. Não. Cristão não tem que enriquecer. Cristão tem que viver o Evangelho na caridade e no amor. O problema não é ganhar dinheiro. O problema não é enriquecer.
O problema é usar o Evangelho para isso. Não podemos tolerar tais posturas. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!